Fred Vasseur acabou de descobrir algo tão chocante, tão devastadoramente sincero, que rasgou a turbulência que fermentava dentro da Ferrari durante toda a temporada. Após semanas de rumores, tensão e silêncio, o líder da equipe emergiu de seu esconderijo e suas declarações sobre Hamilton e as trocas de rádio durante o Grande Prêmio do Canadá deixaram a comunidade de corridas sem palavras. Esta não é meramente outra declaração vazia de relações públicas, isto representa a validação do mais alto nível de que tudo o que testemunhamos através das comunicações da equipe era genuíno, crítico e muito mais destrutivo do que a Ferrari jamais pretendeu reconhecer. As transmissões de rádio expostas já estavam criando ondas. Hamilton perplexo e enfurecido sobre problemas misteriosos do veículo, Leclerc questionando abertamente decisões estratégicas durante a corrida, ambos os pilotos parecendo totalmente isolados da equipe dos boxes. E agora, Vasseur confessou que o Grande Prêmio do Canadá representou um colapso completo. Começando com o acidente de Leclerc no primeiro treino livre através da classificação catastrófica até danos no veículo e escolhas estratégicas terríveis no dia da corrida, o fim de semana se tornou uma receita perfeita para o desastre. No entanto, Vasseur não fez nenhuma tentativa de disfarçar. Ele livremente aceitou responsabilidade pelos erros, reconheceu a quebra nas comunicações e destacou a pressão crescente, afetando não apenas a garagem, mas toda a filosofia de corrida da Ferrari. Essas declarações validaram o que apoiadores e profissionais da indústria vinham discutindo silenciosamente por semanas. O ambiente dentro da Ferrari permanece estressante, imprevisível e volátil. Vasseur até declarou diretamente que a organização está cometendo erros excessivos, que os pilotos enfrentam pressão avassaladora e que tranquilidade é urgentemente necessária. Ainda assim, com Hamilton e Leclerc agora exibindo frustração aberta, tal paz parece mais distante do que antes. Portanto, o que precisamente Vasseur revelou? Quão severa é a crise interna na Ferrari? Que narrativas completas existiam por trás dessas comunicações de rádio surpreendentes e pode esta organização possivelmente se recuperar antes que o campeonato escape completamente de suas mãos? Certifiquem-se de apertar aquele botão de curtir, se inscrever no canal e permanecer conosco até a conclusão, porque o que vocês estão prestes a aprender sobre Vasseur, Hamilton e o colapso da Ferrari no Canadá transforma tudo. A confusão que irrompeu durante o dia da corrida vinha se desenvolvendo constantemente durante o fim de semana. Começou com a colisão de Charles Leclerc no primeiro treino livre, que forçou a Ferrari a coletar informações usando apenas um veículo. Para uma organização tentando competir com Red Bull e McLaren no topo, isto representa mais do que um problema menor. Constitui uma catástrofe estratégica e as circunstâncias falharam em melhorar depois. Durante a terceira sessão de sábado, Leclerc estava performando excepcionalmente, registrando o setor de abertura mais rápido entre todos os competidores, mas então, misteriosamente reduziu seu ritmo. O que causou isto? Ele ficou preso atrás de tráfego mais lento, e a Ferrari falhou em fornecer aviso antecipado. Isto representou uma quebra de comunicação, um erro fundamental no momento mais crítico. Este erro provou ser extremamente custoso para Leclerc, danificou o posicionamento de pista da Ferrari e estabeleceu a fundação para o que se tornaria um domingo desastroso. Subsequentemente, a corrida chegou e trouxe consigo um colapso de escala enorme. Lewis Hamilton, começando na frente de Leclerc, deveria ter servido como a arma primária da Ferrari, mas em vez de avançar agressivamente, ele imediatamente encontrou um déficit de performance intrigante. Durante a corrida, seu engenheiro Ricardo Adami transmitiu uma mensagem perturbadora declarando: "Estamos observando uma redução na força aerodinâmica descendente no veículo ou dano potencial aproximadamente 20 pontos ausentes." Hamilton, já lutando com uma seção traseira imprevisível, respondeu com perplexidade crescente. "É essa perda aerodinâmica traseira?" ele perguntou. "Porque a traseira se sente instável."
obviamente tentando compreender a situação embaixo dele. A resposta veio. Parece razoavelmente equilibrado. Este único momento revelou tudo. Hamilton estava descrevendo um veículo que beirava ser impossível de controlar. Instabilidade traseira, irregularidades de frenagem, redução de potência. Ainda assim, a equipe dos boxes insistia que tudo parecia normal. A separação foi impressionante. O que emergiu em seguida foi uma série de comunicações de rádio que gerou atenção mundial. Por que este veículo está performando tão mal? Hamilton perguntou desesperadamente. Sem potência, sem velocidade, equipe. Isto não era simplesmente uma queixa. Representava a voz de um campeão descobrindo que a máquina fornecida a ele era inadequada para a competição. E quando a equipe o informou que ele estava 25 segundos atrás, ele respondeu bruscamente. Onde eu perdi 25 segundos? Sua voz carregava choque, quase zombaria. Isto não era sobre ser ultrapassado ou superado. Isto dizia respeito a estar completamente desinformado, e sua mensagem era óbvia. Se a Ferrari possuía uma estratégia, eles não a haviam comunicado a ele. Enquanto isso, Leclerc se encontrou preso em sua própria comédia estratégica de erros. Quando instruído durante a corrida a implementar plano B, ele respondeu secamente. Eu acredito plano C. Breve, tenso, indicando um piloto que havia perdido fé na orientação da equipe dos boxes. Então o momento crítico chegou. A Ferrari o convocou para a pista dos boxes e Leclerc explodiu. Por que estamos entrando nos boxes? Por que entramos? A explicação veio. Estamos executando o plano B. A resposta de Leclerc foi afiada. Sim, mas eu acabei de informar que os pneus estavam performando bem. Essa única declaração capturou tudo. A equipe dos boxes havia desconsiderado seu piloto mais uma vez. Leclerc estava lidando com os pneus efetivamente. Havia claramente expressado seu desejo de continuar sua passagem atual. Ainda assim, a equipe o havia anulado sem consideração. Isto não era meramente um erro estratégico. Representava uma violação de confiança, e aqui é onde as revelações pós-corrida de Fred Vasseur atingiram como um raio. Durante sua entrevista com Sky Sports Fórmula 1, Vasseur evitou deflexão, recusou minimizar a catástrofe e admitiu que o fim de semana continha numerosos problemas, muitos demais para enumerar. Um veículo operando no primeiro treino livre, erros de comunicação durante a classificação, uma estratégia no domingo que simplesmente falhou em funcionar. Isto é excessivo para um fim de semana, ele confessou. Vindo de um diretor de equipe, isto representa uma admissão notável, mas sua declaração seguinte provou ser ainda mais surpreendente. Quando questionado sobre a abordagem de parada nos boxes, Vasseur declarou: talvez uma estratégia de parada única pudesse ter tido sucesso, mas não estávamos cientes da duração potencial dos compostos de pneu médio. Permitam que isto se registre completamente. A Ferrari, entre as maiores e mais financeiramente apoiadas equipes na Fórmula 1, entrou em um grande prêmio, sem entender quanto tempo seus pneus permaneceriam efetivos. Eles estavam especulando durante uma corrida, apresentando um campeão mundial 7 vezes e talento excepcional em seus veículos. Isto transcende mera falha operacional. Isto constitui negligência profissional. Vasseur tentou minimizar o dano, alegando que melhorias estão se aproximando e que a organização deve se concentrar em questões internas, em vez de pânico, mas suas próprias declarações revelaram a realidade subjacente. Falhamos em executar adequadamente este fim de semana, ele declarou, e para Hamilton e Leclerc, esta declaração meramente confirmou o que eles vinham expressando através de suas comunicações de rádio. Leclerc e Hamilton não estavam exibindo comportamento infantil, eles estavam fornecendo avaliações precisas de uma organização que estava simplesmente com desempenho inferior. E agora que Vasseur os apoiou publicamente, torna-se evidente que estas não eram meramente reações emocionais, eram indicadores de um problema sério. As dificuldades da Ferrari não estão mais escondidas. As transmissões de rádio revelaram a desordem em tempo real. A entrevista de Vasseur
verificou que a equipe reconhece sua situação e se sente sobrecarregada, e agora a atenção é intensa. O Grande Prêmio próximo não envolverá simplesmente competir contra Red Bull e McLaren. Exigirá demonstrar que a Ferrari pode manter coesão sob pressão, porque se eles não podem, esta colaboração ideal entre Leclerc e Hamilton pode se tornar uma das maiores oportunidades desperdiçadas na história da Fórmula 1. Portanto, não considerem olhar para outro lugar, porque o que segue em seguida pode completamente redefinir nosso entendimento desta iniciativa Ferrari. O Grande Prêmio do Canadá não foi simplesmente um dia infeliz no trabalho. Serviu como reflexão da estrutura fundamental da equipe. A desordem do rádio, as escolhas confusas, a ausência total de comunicação, tudo expôs falhas que se estendem bem além dos pilotos. O que estamos observando pode muito bem representar o início de uma crise envolvendo não apenas performance, mas identidade organizacional. O que a Ferrari representa atualmente? Precisão, superioridade, planejamento ou desordem, chances desperdiçadas e separação interna? E aqui está a realidade aterrorizante. A crise não concluiu, apenas começou. A pressão enfrentando Vasseur agora excede qualquer coisa que ele encontrou desde aceitar esta posição. A pressão sobre Leclerc continua montando, enquanto ele observa sua carreira se movendo mais longe do campeonato que ele perseguiu desde a juventude, e para Hamilton, que executou a decisão mais ousada de sua vida profissional, juntando-se à Ferrari, o fardo de expectativas, frustração e incerteza cresce mais pesado a cada circuito que passa. Com a corrida seguinte se aproximando rapidamente, cada escolha que a Ferrari faz avançando enfrentará escrutínio intenso. Apoiadores, jornalistas, equipes competindo, todos estão observando. Uma decisão incorreta, outro fim de semana assemelhando Montreal, e a resposta não será meramente significativa, será avassaladora. Não existe espaço para confusão de plano B, não mais dispensar erros como desafios de desenvolvimento. A Ferrari possui dois dos pilotos mais habilidosos na grade de largada, e se eles não podem suprir com um veículo funcionando, uma estratégia lógica e uma equipe que presta atenção, os resultados serão severos, porque a verdade é esta: equipes podem se recuperar de resultados pobres. Eles podem se recuperar de dificuldades técnicas, mas uma vez que você perde a confiança de seus pilotos, uma vez que eles cessam acreditar que a equipe entende suas responsabilidades, isso marca quando o colapso genuíno começa, e baseado no que recentemente ouvimos através do rádio e o que Vasseur agora reconheceu perante o mundo, essa confiança permanece extremamente frágil. Portanto, a questão real não é se a Ferrari pode alcançar velocidade, diz respeito a se eles podem demonstrar inteligência, se eles podem restaurar a harmonia, se eles podem eliminar a desordem, ignorar as distrações e fornecer a excelência e precisão que seu legado requer, porque, se eles não podem, isto não representará uma busca de campeonato, se tornará uma desintegração pública gradual de um dos projetos mais ansiosamente aguardados da Fórmula 1. Certifiquem-se de curtir este vídeo, se inscrever no canal e ativar notificações para não perder nenhuma atualização, porque o capítulo seguinte nesta narrativa não apenas influenciará o futuro da Ferrari,